Bom dia, estimados amigos paroquianos. Neste amanhecer, nesta terça-feira, dia 30, meditamos o Santo Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para saber que ele procurasse saber de quem estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus tomou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus disse: o que tens a fazer, executa depressa. Nenhum dos presentes compreenderam que Jesus disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: vai lá e compre o que precisamos para a festa. Ou com esse dinheiro comprar alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora. Me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei a tua vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Amados, onde nós vemos a postura de Maria, que reconhece o Salvador e dá o melhor. Hoje nós temos a postura de Judas e também de Pedro, que negará o Senhor Jesus. Diante da liturgia de hoje, do Evangelho de hoje, é para nós revisar a nossa postura de discípulos de Jesus. Nós colocamos em condição de discípulos de Jesus e olhamos a fragilidade, a fraqueza, os perigos que corremos como seguidores de Jesus se não o seguimos em espírito e verdade. Os 2 discípulos sobre os quais contemplamos a palavra, a fraqueza é para nós sinal de alerta. Quem estiver de pé, cuidado para que não venha a cair. Judas e Pedro. Judas Iscariotes era discípulo de Jesus, como os outros. Era administrador dos bens do grupo, da comunidade. Mas ele ficou seus olhos nos bens e no dinheiro, mas não focou seu coração em Jesus. O dinheiro falava mais do que o mestre. Então, estava ceando com Jesus, recebendo o pão com os outros receberam, que para nós se torna a Eucaristia, o corpo do Senhor. Judas não pôde reconhecer, não pôde entrar em comunhão, porque ele tinha outra ambição no seu coração. Por isso que eu falo que se nós buscamos o Senhor somente porque a gente está precisando, ou porque eu vou somente buscar Jesus naquele determinado tempo porque eu preciso cumprir um preceito, eu estou sendo, com todo respeito, um Judas, porque eu busco a Eucaristia, mas eu não tenho meu coração no coração de Deus, eu não tenho intimidade com o Senhor Deus.
No momento que ele recebeu aquele bom, ao invés de receber a graça do Espírito Santo, ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração. Como diz São Paulo, aquele que não comunga Jesus pode comungar a sua condenação. Ou seja, Judas, ele teve todas as graças, teve o mesmo ensinamento, mas ele perdeu-se pela ambição, pelo dinheiro. Mas Jesus ensinou a todos igualmente, inclusive Judas, que era discípulo de Jesus. Então, que cuidado devemos ter nós que recebemos a Eucaristia, que recebemos a Palavra de Deus, nós que rezamos, que falamos de Jesus. Cuidado porque na mesma boca que entra Jesus, ele pode sair. Porque colocamos Satanás dentro de nós, com sua astúcia, com suas malícias, com seus erros, com seus enganos, com suas vaidades, ilusões, avareza, enfim. O nosso amor fica desordenado pela aparência, pelos bens, por querer ser mais, por querer resplandecer, por querer aparecer. Judas teve esse pecado, esse mal, que levou a trair o Mestre. Ele estava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Ele estava por interesse. E hoje muitos caminham com Jesus por interesse, já dizia ontem, por interesse. Não por fé, não por maturidade. Porque quem vai buscar Jesus, a Eucaristia, somente quando precisa, é interesse pessoal, não é convicção de fé. Me desculpe estar falando isso, mas é verdade. Agora, se eu faço um caminho com Jesus, eu sinto falta de Jesus. Eu não consigo ficar sem a Eucaristia, não consigo ficar sem a Palavra de Deus. Ou eu posso me iludir tanto como Judas, de fazer tudo bonitinho, de estar tudo conforme o meu mestre mandou, mas o meu coração não é dele. O meu coração não é dele. Por isso Jesus conhece os corações. Olhar a fragilidade, a fraqueza, e sabemos que nós, como seguidores de Jesus Cristo, se nós não temos uma vida íntegra em comunhão com o Senhor Deus, nós podemos ser traidores. E pode acontecer? Pode. Quantas pessoas querem Jesus em sua vida, mas se deixam levar pela ganância, pelo poder? Quantas pessoas querem Jesus para os seus projetos e interesses pessoais? Quantas pessoas não querem servir Jesus, mas querem apenas ser servidas por Ele, querem usá-lo dos seus interesses? Esse é o demônio que entra no coração de Judas e que pode entrar em nosso coração, se nós não vivermos a nossa fé. Em torno do quê? Da palavra da Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é central. Eu defendo a Eucaristia até o final da minha vida. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Temos grupos, temos catequese, temos formações, temos um monte de pastorais que são a riqueza da igreja. Mas tudo termina e se culmina na Eucaristia. Podemos deixar tudo de lado e viver somente a Eucaristia. É uma grande catequese. É uma grande experiência de comunhão com o Senhor Deus. É um grande grupo de oração. É uma grande formação. É uma grande escola. Porque nós estamos em torno daquele que é o centro da nossa vida espiritual. Jesus. Jesus. Então, se nós não cuidarmos, a gente pode ter sentimentos de Judas, de estar com Jesus, mas não fazer parte da comunhão. Porque quando eu estou com os discípulos, eu estou concordando com tudo. Mas quando eu saio da rede dos discípulos, da minha comunidade, eu vou massacrando a minha comunidade. E é isso que acontece. Porque eu não estou lá por causa de Jesus. Eu estou por causa do interesse. E quando a gente vai buscando o interesse, a gente não vai conhecendo Jesus. A gente vai se entregando à maldade. A maldade. Judas utilizou dessa astúcia. Do outro lado temos Pedro, aquele discípulo que sempre foi o mais audacioso, que se coloca à frente, disposto a dar sua vida por Jesus. Mas quando é colocado à prova,
nega o Senhor. Muitas vezes parecemos ser corajosos, audaciosos, damos a vida por Jesus, uma prova por Jesus, mas nós ignoramos, negamos, desconhecemos, temos medo, receio, não estamos dispostos a dar nossa vida por Jesus, até o sangue, como Pedro na sua fraqueza se manifestou. E hoje aprendamos nós rever a nossa postura de discípulo e de seguidor de Jesus. Entre Judas e Pedro, a traição foi igual. O problema é que Pedro permitiu ser reconhecido pela misericórdia. E a passagem está depois após a ressurreição, a resposta da negação de Pedro. E Judas não teve essa graça. Garanto que Judas voltasse e Judas teria recebido o perdão de Jesus, sim. Mas aqui a questão é, Judas estava com Jesus por interesse. Era vantagem para ele. Só que acabou o dinheiro, acabou a fama, e Judas não encontrou-se o sentido da sua vida. E muitos cristãos são assim. Enquanto tem fama, tem poder, está no auge, tá bem, é bom estar com Jesus. Mas quando tudo isso cai, não tem base, porque não construiu uma vida em Jesus. Ao contrário de Pedro, que estava com Jesus, que foi chamado até de Satanás por Jesus. Pedro reconhece a sua fragilidade. Então, nós temos hoje que ter essa certeza. Precisamos nós saber que a nossa vida, o nosso coração precisa estar em intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Então, o servo do Senhor Jesus tem a sua vida por um fio, porque dentro da comunidade está aquele que vai entregar. E muitas vezes dentro de nossas comunidades tem aqueles que nos entregam. Não porque querem o nosso bem. Isso dói, né? Quem passa por isso sabe que dói. Dentro da comunidade tem aqueles que vão entregar ao Senhor. Dentro da comunidade. Assim como aconteceu com Judas. Por isso que o padre se configura muito a Pedro. Né? Eu gosto muito de Pedro, né? Porque Pedro, para mim, é uma experiência de maturidade. Ele, ao mesmo tempo, ele se torna totalmente de Deus, mas ao mesmo tempo ele reconhece tão pecador que a graça acontece na vida de Pedro. Né? Pedro nega Cristo. Pedro quer dar tudo por Cristo, mas o ser humano não permite. A gente vai ver que depois dessa negação de Pedro, que a gente vai ver essa semana, essa negação de Pedro, após a ressurreição, Jesus vai curar Pedro com uma pergunta, que é o meu lema de ordenação, que eu amo muito. Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe que eu não consigo te amar como amor ágape de dar a vida por ti pela cruz. Eu te amo como amigo. Então, a sinceridade de Pedro diante de Jesus, ela é muito bela. Ele reconhece a sua fragilidade. E o maior mal da humanidade é não reconhecer o seu pecado, não reconhecer a sua fraqueza. Isso é falta de humildade. Eu aprendi muito com a minha vida isso, a reconhecer que eu errei mesmo. Mas eu reconheço o meu erro. Eu reconheço quando eu erro. Eu peço perdão quando eu sinto que eu estou errado. Quem conhece o padre sabe como o padre é.
porque a gente é humano. Mas a gente tem que ter essa graça. Quem conhece o Padre sabe que eu tenho esse lado humano, mas também tenho o lado que sabe reconhecer que eu errei. E se eu errei com a comunidade, vou pedir perdão para a comunidade. E sempre faço isso. Né? Se eu agir de má forma, se eu agir irresponsavelmente, se eu agir com imaturidade. O mais belo é isso. É saber que a gente erra, mas que a gente está disposto a perdoar e a recomeçar. O difícil é aqueles que têm um coração de Judas, que está bonitinho na comunidade, e depois taca a pedra e vende o seu mestre. Então, é para nós hoje vermos a nossa postura de discípulo. Qual é o discípulo que eu sou? Judas, que eu utilizo dos bens da igreja, dos bens da comunidade, da riqueza da igreja para me engrandecer? Ou Pedro, que mesmo negando reconhece a sua força? Judas está aparentemente na comunidade. Ele é um bom administrador, mas ele não tem comunhão. E é esse o perigo de nossas vidas, quando a ganância, quando o querer o poder. E o mundo tá aí, gente. Né? O padre fala isso porque o padre não gosta de aparecer. Porque não tem sentido. A vida do cristão, ela é discreta. Ela é discreta. Né? Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Não preciso ficar colocando na mídia tudo o que eu tenho, o que eu faço. Não preciso. Então, a nossa vida em Deus é discreta. Assim como Pedro com Jesus tem uma vida discreta. Mesmo Pedro, muitas vezes, sendo repreendido por Jesus, ele não deixa Jesus. Ele não deixa Jesus. Por isso que a minha identidade de discípulos, pessoalmente, é Pedro. Sou fraco, posso ter negado Jesus, mas eu sou sincero com Jesus. Então, este é o grande segredo. Vamos rever a nossa postura. Por isso que eu falo que a palavra de Deus ela é para mim primeiro, antes que para falar para vocês. Porque ela mexe comigo também. Muitos não entendem a vida do padre. Não entendem a vida do padre. Ainda mais tempo pandemia, como o padre tá jururu, tá triste em casa. Porque eu quero estar aí com vocês. Eu quero estar aí, atendendo com as confissões, imagina. Eu vou atender, vou fazer de tudo para atender todos vocês. Mas é para dizer, Jesus, me ajuda, me dá força. Que eu não dou conta sozinho. Então, que nós possamos ver nossa identidade como cristão. Nossa postura. Revisa a tua postura como discípulo. Quem você é? Você é um discípulo fiel, que sabe recomeçar, que tem humildade ou não? Ou é um discípulo da razão? Você me dá razão. Eu sei, eu posso, eu sou maior que o mestre, eu sei mais que o mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus ensina como chegar até Ele. E um caminho muito simples. Que é da humildade, do amor, da obediência, da cruz, do abandono, da confiança e de recomeçar diariamente nossa vida em Deus. Deus abençoe você. Um bom e abençoado dia.